A gente fala agora do assunto do dia, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Embora as pesquisas de intenção de voto indicavam a democrata Hillary Clinton na liderança, o republicano venceu com uma margem confortável até, levando a maioria dos delegados do colégio eleitoral. E para tentar entender o porquê e o significado dessa vitória, a gente recebe o coordenador do curso de História da Universidade do Sagrado Coração, o professor Roger Gomes. Roger, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. A gente falou há pouco tempo, numa perspectiva do que poderiam ser essas eleições. Essa vitória que deixou o mundo atônito, te surpreendeu de alguma forma? Não, me surpreendeu. Eu penso que em outros momentos, como eu disse da outra vez que eu estive aqui, que já aconteceu isto, né? Não muito distante, a própria eleição do Bush filho, aconteceu dele levar graças ao voto dos delegados. Então, mas tem muitas outras coisas que acabaram interferindo na vitória do Trump de ontem para hoje, né? Essa coisa que está impactando o mundo é o medo. Qual é a questão que bate muito em relação a ele, que é um sujeito imprevisível. Então, essa característica dele é que deixa o mundo apreensivo, principalmente os mercados. Veja, as bolsas agora, elas oscilaram bastante, estão em queda, entendeu? Mas eu acredito que uma coisa é ele na eleição, né, no calor da eleição, dos ataques que ele sofreu, dos ataques que ele fez, e aí os excessos, né, do perfil que a gente chama de conservador dele, vão acabar o quê? Se ajustando ali na hora do exercício do poder. Eu tenho a impressão que o tom deve baixar em algumas questões tão polêmicas que ele jogou durante as eleições, até por conta da pressão do próprio mercado. Seria uma versão mais polida de Donald Trump? Eu acho que sim, a não ser que ele seja muito assim, excêntrico e faça algo, né, mas eu não acredito, porque tem um partido por trás também e tem, né, as forças econômicas por trás dele, da qual ele faz parte, inclusive. E as pesquisas, a gente disse, indicavam o favoritismo da Hillary. E por que o resultado foi contrário do que a maioria esperava? Esse eleitor do Trump que foi em massa votar e não se esperava que tantos fossem votar, porque o voto é facultativo, né, nos Estados Unidos? Sim. Ou essas pesquisas têm metodologias um pouco equivocadas? Essa questão é a que está mais pegando agora nesse momento. Porque isso surpreendeu, né? Agora, o que levou seria o eleitorado dos republicanos que foram em massa votar. Então, se você puxar pela mídia, pela internet, está se falando isto. Em outros, a questão dos meios de comunicação social, de massa dos Estados Unidos, que fizeram, na verdade, uma campanha muito pró-Hillary, não é? Então, mas isso aqui nós estamos discutindo agora e é uma questão que vai se consolidar. Acho que dessa semana para outra vai ficar mais claro o que é que objetivamente fez essa virada do Trump nas eleições agora. Eu acredito sim que os republicanos estavam mais determinados e os estados do interior foram votar mais convictamente do que os democratas. As pesquisas indicam, as primeiras análises, que existe um perfil mais ou menos definido desse eleitor que acabou definindo o voto. Seria o trabalhador, sem formação universitária, o homem branco. Seria aquele norte-americano ainda descontente, pegando o rescaldo daquela crise de 2008? Por que esse perfil votou no Trump? Esse perfil, eu não sei se é só o homem branco, anglo-saxônico, etc. Pode ser ampliado, você Eu imagina? acho que pode ser ampliado, sim. Não é possível que só esses tenham votado. Mas o que, para mim, o Trump fez é que a fala dele atingiu diretamente esses diversos setores, de falar de trabalho, de falar que vai resolver certas coisas que são mais fáceis de serem ouvidas e absorvidas, diferentes das discussões que a Hillary fazia, não é? Durante a sua campanha, a questão própria de gênero, que ela vai... Então, são questões importantíssimas, mas ele falava diretamente daquilo que talvez o trabalhador
quisesse ouvir naquele momento. Emprego, renda, né, a questão da saúde. Apesar dela também tocar nisso, mas a forma incisiva dele, com certeza, atingia de forma mais direta essas camadas sociais dos Estados Unidos. E agora, com o presidente definido, a gente já comentou isso na outra entrevista, mas agora com Donald Trump presidente, quais serão as consequências para o Brasil pelo viés econômico, principalmente? Olha, eu penso que que deve, se tiver alguma alteração, virá pela frente, mas eu não vejo muita alteração. No Rio de Janeiro mesmo, o Trump tem investimentos em hotéis que estão desde 2012 para serem construídos. Então, assim, durante a campanha dele, o Brasil não foi prioridade, mas também ficou quase que à margem, né? Mas o Brasil tem uma economia considerável na América Latina. Não dá para se virar as costas. Ele vai ter que ter uma relação bem clara entre os dois países, né? Ele defende muito o protecionismo na área da agricultura. Isso pode afetar o Brasil diretamente? Sim, eu acho que pode afetar, mas serão aquelas negociações que vão ser levadas internacional, as discussões internacionais entre os dois países, nos fóruns internacionais. Mas, sem dúvida, eu penso que ele vai ter medidas extremamente conservadoras, sim, dentro dos Estados Unidos, em relação aos imigrantes, em relação à economia. Então, de repente, se tiver que defender a laranja da Flórida, ele vai fazer, com certeza, isso. Que não é muito uma política dos próprios republicanos, que eles têm uma política mais liberal, né, de deixar o mercado se ajustar. Então, não seria, mas ele tem esse perfil, o que me parece. Então a gente vai precisar primeiro entender como é que é a relação dele com a própria posição dos republicanos e depois com o mundo externo aí. Ele diz que vai priorizar primeiro a economia dos Estados Unidos. Vamos aguardar. Então, muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!